Então aqui a gente vai apresentar o trabalho sobre a primeira lei da termodinâmica para o volume de controle. Esse trabalho é apresentado pelos acadêmicos de engenharia mecânica, Anderson Lopes Gonçalves, Gabriel Sotti Teixeira e eu, Wellington Luiz Souza de Oliveira. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre o conceito aqui da primeira lei da termodinâmica para um volume de controle. Mas antes a gente vai fazer aqui uma revisãozinha e falar um pouco sobre a primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado. O que é um sistema fechado? É um sistema onde não há entrada e nem saída de massa, né? Aqui o exemplo que a gente traz aqui é o botijão de gás. Ele ali, se ele está com a válvula aberta, ele é um sistema fechado. Esse botijão de gás, por a gente deixar ele no sol, por exemplo, ele aquecer, o gás do seu interior também aquece. Isso aumenta a pressão e permanece o volume. Por que ele permanece o volume? Porque esse é um processo isocórico, onde o volume é constante. E quais são as variáveis do estado gasoso? Pressão, volume e temperatura. Sempre quando varia uma dessas variáveis, mais uma tem que variar junto. Esse é de lei. Variou, por exemplo, variou a pressão, ele vai ter que variar o volume ou a temperatura. No caso do botijão, como ele é isocórico, ele não varia o volume, ele varia a temperatura. Então sobe a pressão, sobe a temperatura. Então aqui embaixo, aqui temos fala sobre a transformação gasosa. Então o que é aqui nossa fórmula? ΔU, que é a variação de energia interna, é igual ao quê? Que é a diferença do calor fornecido menos o W, que é o trabalho realizado. Então a variação de energia, está escrito aqui, a variação de energia interna corresponde à diferença entre o calor fornecido e o trabalho realizado. Então, a gente fazendo a derivada temporal aqui dessa forma, como vai ficar? O que vai acontecer? Vai nos trazer a notação ponto. E o que é essa notação ponto? Ele transforma a energia em watts, ou seja, sai a energia estática, né, e passa a ser uma energia dinâmica, ou seja, joules por segundo, watts. Que nos fala de potência, né? Pode passar. Então aqui, um volume de controle é uma região delimitada onde a nossa atenção estará na transformação gasosa que acontece nesse gás quando acontece a entrada e saída de massa no sistema. Então, o volume de controle é igual o VCIF, né? Então, para a gente poder ilustrar bem certinho o que é o volume de controle, a gente imagina que esse pontilhado aqui, hipoteticamente imaginário, aí é uma fronteira. Então a gente quer saber o que está acontecendo aqui dentro dessa fronteira. E o que tem nesse processo aqui? É diferente lá quando é ali um fechado, né? Isso aqui não, esse aqui ele recebe e também distribui massa, né? Então aqui tem entrada de massas e saída de massa, tem a pressão de entrada e temperatura de entrada, tem pressão de saída, temperatura de saída. Tem aqui um calor, está sendo colocado calor no sistema e desse calor é realizado um trabalho. E ao mesmo tempo esse gás aqui dentro também, ele gera uma energia, né? Energia interna. Então está escrito aqui, a figura mostra um volume de controle em que o calor, o Q ponto, e o trabalho W ponto e a massa atravessam a superfície de controle. Então aqui o pontilhado é a nossa superfície de controle. A energia não pode ser criada e nem destruída, de modo que a variação de energia de volume de controle pode passar. Então aqui, a gente vai falar um pouco sobre a parte mássica aqui, né? O fluido que atravessa a superfície de volume de controle transporta uma energia por unidade de massa, que é igual a... aqui ela é diferente, a massa de entrada é uma e a massa de saída é outra. Então aqui a nossa entrada é igual a uma energia interna, U, né? Mais meio V ao quadrado, que é a nossa energia cinética, depende da velocidade com que ele está. E mais também pode ter também a energia potencial gravitacional. Por exemplo, se ele tiver um encanamento lá, é a altura desse encanamento até o solo, né? Aqui a gente não está considerando o trabalho do fluido que o fluido utiliza.
E para a saída é diferente. Por que muda aqui? Que é igual, é a entrada mais o PV, que é o trabalho de fluxo na fronteira do volume de controle. É igual U mais PV, que é a entalpia, né? Mais o PV, mais o meio V ao quadrado, mais o G de gravitacional. Então, como que fica? Fica a saída igual a entropia, mais meio V ao quadrado, que é a velocidade, e mais o GZ, que é a gravitacional no eixo Z. Daqui a gente vai aplicar aqui a lei da primeira lei da termodinâmica ao volume de controle. Então, diferente lá quando é um sistema fechado, que seria só aqui, né? Só o calor, a diferença do calor e o trabalho. Aqui, como tem entrada de massa de energia, então a fórmula modifica um pouco. Então fica calor menos o trabalho, mais a massa de entrada, energia de entrada, vezes a energia de entrada, menos a massa de saída, e energia de saída, mais o trabalho do fluxo, porque o fluxo ali dentro ele gera um trabalho. Então, basicamente, a gente conclui aqui fazendo um balanço energético, né? Que as grandezas envolvidas na diferença de energia de entrada e de saída está diretamente ligado com a entalpia e a variação de entalpia que acontece aqui dentro do nosso processo. Então a gente vê que aqui na forma para baixo já aparece a entalpia, né? Então vai se definir aqui uma forma final para a primeira lei da termodinâmica para o volume de controle. Como fica? Fica Q ponto de volume de controle menos W ponto de volume de controle mais a somatória de massas. Por que somatória de massa? Porque pode ter mais de uma massa. Por exemplo, um trocador de calor ele pode ter um líquido refrigerante também, que é outra massa, né? Então, mais a entalpia de entrada, mais meio V ao quadrado de entrada, mais o GZ, que é a gravidade no eixo Z de entrada, menos a somatória de massas vezes a entalpia de saída, mais um meio V ao quadrado de saída, que é a velocidade de saída, mais o GZ de saída, que é a gravidade no eixo Z de saída. Então, basicamente, essa aqui é a forma que a gente usa para calcular ali um volume de controle. Então, esse aqui é o exercício que a gente escolheu para resolver, retirado de um livro aí, que se trata de uma análise da primeira lei da termodinâmica. Então, vamos mostrar o passo a passo aqui da resolução dele. A vazão máxima de vapor de água da seção de alimentação de uma turbina é de 1,5 kg por segundo e o calor transferido da turbina é de 8,5 kW. São conhecidos os seguintes dados para o vapor d'água que entra e sai da turbina. Nessa tabela a gente tem alguns dados, né, das condições de entrada e condições de saída da turbina. A pressão de 2 MPa de entrada, de saída 0,1 MPa. A temperatura de 350 graus Celsius, de saída a gente não tem, o título de entrada a gente não tem, o título de saída é de 100%, a velocidade de entrada de 50 metros por segundo, as condições de saída, a velocidade de saída de 100 metros por segundo, a cota em relação ao plano de referência, de entrada de 6 metros, condições de saída de 3 metros, e os dados que a gente usa da gravidade, que é 9,8066 metros por segundo quadrado. Então aqui a gente tem as condições de entrada e saída. Pode passar. O que vai ser a pergunta objetiva? Determinar a potência fornecida por essa turbina. Aqui tem alguns dados que a gente leu naquela tabela. Aqui é a superfície de controle, esse traço tracejado, essa linha tracejada em volta, a superfície de controle da turbina, que é o volume de controle, né, que está ilustrado aqui nessa figura. Então, e daí alguns dados aqui. Esse ME ali é a vazão máxima
de entrada é de 1,5, a pressão de entrada que é 2 megapascal, temperatura de entrada de 350 graus Celsius, a velocidade de entrada de 50 metros por segundo, e a cota em relação ao plano de referência 6 metros. E a de saída, a vazão de 1,5 também, a pressão é de 0,1 megapascal, o título é de 100%, a velocidade de 100 metros por segundo e a cota em relação ao plano de referência é 3 metros. Aqui a gente pode observar que a vazão máxima de entrada é 1,5 kg por segundo e a de saída é a mesma. Então se encontra a gente observa que está num regime permanente. Pode passar. Esse aqui, conforme a análise da primeira lei da termodinâmica, a gente tem essa equação. A gente iremos utilizar ela, né, para determinar a potência fornecida pela turbina. Ou seja, esse QVC é o calor transferido da turbina, mais a vazão máxima que a gente tem, vezes o estado de entrada, que é a entalpia de entrada, né? Mais a velocidade de entrada ao quadrado, dividido por 2, mais a cota em relação ao plano de referência de entrada, né? Ali a energia, que ele é energia, né? Também mais a cota em relação do plano de referência, igual a vazão máxima, né? Vezes o estado de saída, a velocidade de saída ao quadrado por 2, mais a cota em relação ao plano de referência também de saída, mais mais o trabalho VC. Então a gente tem com o valor ali do QVC de menos 8,5, e assim a gente continua para encontrar nossa solução. Aqui tendo em mãos as condições de entrada e de saída, a gente pode determinar o estado, né, da entrada e de saída da água utilizando a tabela. Então aqui a gente consultou a tabela. Primeiramente a gente encontramos o estado de entrada, né, da tabela do vapor da água. Ele está ali, a entalpia de entrada é de 37,0 kJ por quilograma. Pode passar. Então, já que a gente encontrou esse valor de entrada, a gente já substitui na fórmula ali na primeira parte da equação, que é a velocidade ao quadrado por 2, né? Daí a gente substituiu igual 50 vezes 50 por 2 vezes 1000, que deu o valor de 1,25 kJ por quilograma. Aqui a cota em relação ali na fórmula também, só que de entrada ainda fica da cota em referência ao plano, né? 6, que é o 6 metros, vezes a gravidade, que é 9,8066 por 1000, vai ficar 0,059 kJ por quilograma. E para a seção de saída também foi encontrada na tabela. A entalpia de saída foi encontrada 2675,5 kJ por quilograma. E substituindo na fórmula, fica, né, velocidade ao quadrado de saída igual, por 2, né, igual 100 vezes 100, e por 2 vezes 100 vezes 1000 fica igual 5,0 kJ por quilograma. E aqui em relação à energia gravitacional e a XZ, que significa a cota de referência, né, do plano, que é de 3 metros, vezes a gravidade também, divididos por 1000, que vai dar igual 0,029 kJ por quilograma. Meu nome é Anderson, de Engenharia Mecânica. Eu vou estar comentando um pouco aí sobre, depois que você acha todas essas informações,
nós vamos aplicar ela na primeira lei da termodinâmica. Então, ali já colocando, né, todas as informações, cada um em seu devido local, colocamos os valores. Menos 8,5, por quê? Porque é o calor, e o calor ele está sendo transferido, então ele está se perdendo esse calor. Mais 1,5. O que é esse 1,5? É a vazão mássica, onde você vai multiplicar ela pelo 3.137, que é a entalpia de entrada. Essa equação é a equação de entrada, para descobrir a potência que está na entrada da turbina. Mais 1,5. Esse 1,5 é o que foi achado ali, como o Gabriel já resolveu, que é sobre a velocidade, mais 0,59, que é relacionado ali à gravidade. Então, você vai fazer essa conta, né? Igual, e daí o resultado. 1,5 vezes multiplicando, né, tudo que está ali, aí você vai achar o trabalho do volume de controle, o que seria a nossa potência. Fazendo a resolução, o nosso trabalho de entrada é 678,2 kW. Então, com isso, nós agora vamos descobrir a potência de saída. Então, como já foi comentado, né, a potência de entrada tem que ser igual à potência de saída, né, porque é um regime permanente. Então, com isso, né, nós só vamos agora fazer novamente, né, essa questão da saída para ver se vai bater mesmo igual foi falado do regime permanente. Então, com isso vai ser utilizada aí essa nova equação, né, onde que mais a entalpia de entrada, mais a velocidade sobre 2, mais a gravidade, né, vezes a altura ali, com isso tendo essa nova fórmula. Para isso, o que seria ali menos 8,5 sobre 1,5, o que seria o nosso calor dividido pela vazão mássica, qual deu o resultado de menos 5,667 kJ por quilograma. Determinando, né, o trabalho por unidade de massa de fluida que escoa na turbina. Determinaremos. Então, com isso, né, substituindo os valores aí, né, naquele mesmo processo para achar o trabalho. Então, menos 5,667 mais a entalpia, que é 3.137, mais o que foi achado ali, que é a de saída, né? Mais 0,59, que também é quando está saindo, né? Que é a gravidade vezes a altura. Com isso, né? Sabendo ali, fazendo uma matemática básica, o trabalho achado foi 452,11 kJ por quilogramas. Com isso, agora nós vamos achar o trabalho que está saindo, né, que é a velocidade máxima vezes esse trabalho que foi encontrado. Com isso, tendo 678,2 kW. Então, com isso, né, nós comprovamos, né, que a potência é a mesma que está entrando, é a mesma que está saindo, assim fortalecendo, né, a resolução do regime permanente, onde o que seria o regime permanente, né, o que está entrando tem que estar saindo da mesma maneira, né? Caso tivesse alguma variação, algo do tipo, ele já deixaria de ser regime permanente. Então, a resolução do nosso trabalho é essa. Aqui está as referências que foi tirado, né? Esse exercício e também referências que foi tirado um pouco sobre o conceito da termodinâmica, principalmente da primeira lei, passo a passo, né? De como era para fazer a resolução desse exercício. Então, espero que nossa equipe tenha esclarecido aí todo o conceito, né, que foi designado aí. E obrigado pela atenção. Valeu, obrigado.